Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Você que está chegando agora, não deixe de se inscrever, deixar o seu gostei, o seu não gostei também. A gente precisa... Críticas também são bem-vindas para que a gente possa melhorar o nosso canal aqui. Bom, gente boa, hoje nós vamos estudar a passagem de bastão de Abraão para Isaac. Então, muito obrigado para você que está chegando agora no canal, não deixe de se inscrever. E muito obrigado a todos os nossos colaboradores, aqueles que fazem de maneira formal, informal, aqueles que fazem depósito bancário, doação via Pix, né? Temos sempre aqui, junto com o material, os meios para fazer essa doação, para essa colaboração com o nosso canal. E eu digo assim, nós estamos aí quase 3 anos de canal no ar. Muito obrigado, porque não estaríamos aqui se não houvesse a colaboração de cada um dos senhores. Minha gratidão, minha eterna gratidão a todos os senhores. Bom, gente boa, como disse, nós estamos nos finalmente. O capítulo 23 nós vamos encontrar o último episódio da história de Abraão. E ele vai iniciar com a narração do túmulo dos patriarcas, onde Sara e Abraão foram enterrados. Gênesis 27, 1, 3 vai fazer uma narração do fim de Sara. Sara viveu 127 anos. Essa foi a duração de sua vida. Ela morreu em Kiriat Arba, hoje Hebron, na terra de Canaã. Abraão veio para prantear e chorar por ela. Abraão, tendo retirado-se junto da falecida, falou aos filhos de Het. Het são o pai dos povos hititas, dizendo: destaca-se o caráter paradoxal, né? Aqui nós temos algo novo, um paradoxo, né? Deus prometeu a terra, mas Abraão ainda não tem terra. Ele tem filho, mas ele não tem terra. Ele não tem o local para a sua posteridade. Este capítulo é a primeira posse de terra. E, paradoxalmente, é uma tumba. É muito importante isso aqui. É um elemento de uma simbologia muito grande. Sara morreu com 127 anos. Ela morre onde hoje é Hebron. No mapa que eu coloquei na última aula, nós temos Abraão fica entre Betseba, né, Betsabeia e Jerusalém. É metade do caminho. Ela morre em Hebron e que também tinha um nome arcaico chamado Kiriat Arba, ou seja, cidade dos 4. E Abraão teve de encontrar um túmulo para sua esposa nesta cidade. Mas ele não tinha terra. Ele era contratado pelos habitantes de Hebron, a maioria deles cananeus, que eram chamados de hititas porque eram filhos de Et, né, desse Et, e de alguma forma eram ligados àquele mundo ainda dos cananeus. E Abraão, ele no capítulo 32, ele vai dizer o seguinte: sou no meio de vós um simples, um hóspede, um estrangeiro. Concedei-me, não obstante, a propriedade de uma sepultura na vossa terra, para que eu possa sepultar a minha esposa que morreu. E os filhos de Et responderam a Abraão: ouve-nos, meu senhor. Tu és um príncipe de Deus no meio de nós. Sepulta tua falecida no mais belo de nossos sepulcros. Ninguém de nós se recusará o seu túmulo para ir depositar a tua defunta. É uma história deliciosa porque ela não tem uma retórica, né? Mas ela tem aquela peculiaridade do coloquial de um discurso árabe, dos orientais. Ela é um diálogo entre cavalheiros. Tem até parece que uma encenação. Todos se protegem porque estão falando de dinheiro e têm o cuidado para não parecer maldoso, né? Então o discurso termina concretamente e desemboca para o dinheiro. Olha que coisa interessante. A gente não percebe isso se a gente não olhar com mais apurado. Imagine você enterrar tua esposa no túmulo de outra família que não a sua. Ou enterrar sua esposa num túmulo de outra pessoa. Para os povos orientais, isso era impensável. Então, como ele não tinha terra, eles não queriam que ele... Mas queriam fazer um favor para ele. Mas esse favor, por detrás disso, tem o quê? Compram a terra
Então é algo muito sutil que tem aqui. Então Abraão levantou-se e, prostrando-se diante do povo em terra, os filhos de Et, disse-lhes: se me permitis trazer a minha defunta e enterrá-la, ouvi-me. Entende-se, dei-me por mim junto de Efron, filho de Seor, para que me ceda a caverna de Macpela, que lhe pertence, e que se encontra na extremidade de sua terra, que ele me ceda em vossa presença, por seu justo valor, a fim de que eu me torne proprietário desta sepultura. Então, olha, Abraão já sabendo o que ele ia fazer. Efron achava-se assentado no meio dos filhos de Et. Efron, o Iteu, respondeu a Abraão em presença dos filhos de Et e todos que entravam pela porta da cidade. É necessário ter testemunhas. Eu vou adquirir uma terra que é de outra pessoa no meio do povo desta pessoa. Então, não somente a pessoa tem que saber, mas as pessoas que fazem parte daquele povo, para que aquela posse seja reconhecida. Nós vemos algo muito interessante aqui, é um ensinamento que está no texto. Que Abraão pede para lhe vender as terras, mas dizem: pelo amor de Deus, escolha a tumba de qualquer um de nós, nós vamos dar a você. Não é necessário você comprar, mas ele quer. Ele quer porque ele quer ter a posse da terra onde ele vai depositar sua esposa. De forma alguma, meu senhor, será assim. Mas ouve-me, dou-te a terra juntamente com a caverna que nela se encontra, e dou-te a terra em presença dos filhos de meu povo, e enterra a tua defunta. Ele diz: não, eu quero comprar. Na verdade, eu já teria identificado uma terra como a caverna de Macpela, e então ele pergunta: me vendam. Ele diz: pelo amor de Deus, eu dou a você, é uma terra que eu lhe dou com prazer. Mas Abraão diz: eu quero comprar. Abraão prostrou-se diante do povo daquela terra, dirigindo-se a Abraão e disse: rogo-te que me ouças, eu te dou o preço do campo, aceita de minhas mãos, e assim enterrarei nele minha defunta. Ele diz: eu também estou disposto a pagar por isso. Efron respondeu a Abraão: ouve, meu senhor, uma terra no valor de 400 ciclos de prata entre ti e mim é isto? Sepulta a tua defunta. Abraão aceitou as condições de Efron, pesou o dinheiro que tinha pedido na presença dos filhos de Et, isto é, 400 ciclos de prata, em moedas correntes do comércio. Bom, realmente, aqui houve um negócio, houve uma compra com testemunhas. São 400 quilos de prata, 8 quilos de prata. É uma figura agradável, e Abraão paga esta compra no campo de Efron, né? E é muito interessante. Macpela fica na frente de Mambré, onde ele recebeu as 3 pessoas. Então aquilo passa a ser um lugar santo. Gênesis 38, 18. A terra de Efron, situada em Macpela, de fronte a Mambré, na terra na qual se encontra a caverna, e todas as árvores que crescem ao redor dos limites da terra. Lembra que eu falei que existem os pontos de testemunho? A pedra é um testemunho, as árvores são testemunhos. Então é muito interessante. Abraão, versículo 19, sepultou Sara, sua mulher, na caverna de Macpela, de fronte de Mambré, hoje Hebrom, na terra de Canaã. E aqui cita exatamente qual é a propriedade de Abraão. A terra, a caverna que nela se encontra, passaram, pois, dos filhos de Et para a propriedade de Abraão, a título de lugar de sepultura. Então, é uma sepultura hebraica, numa terra de um hebreu. E Abraão tem a sua primeira porção da terra prometida. Deus prometeu toda a terra. Ele deve pagar caro por um pedaço para comprar a propriedade sepulcral. O único pedaço de terra que Abraão possui é o túmulo de sua esposa, onde ela também será enterrada. Há uma teologia do depósito
do avanço, da salvação dada ao depósito, Abraão começa realmente a possuir a terra como uma tumba. Novamente um elemento simbólico aqui muito rico que lembra a imagem da morte. Abraão possui a terra apenas quando está morto. É muito interessante isso. Abraão foi sepultado, ou seja, Abraão só possuiu a terra, só foi dono da terra quando ele morreu. Por quê? Porque para além de si mesmo, a sua bênção foi derramada. É para além de sua vida. Então trata-se aqui de um arcabouço teológico, rico de simbolismo, que será retomado no Novo Testamento. Estamos salvos e temos depósito da salvação, mas seremos verdadeiramente possuidores dessa bênção, dessa graça, somente na eternidade. Estamos numa dimensão de antecipação, onde tudo é transitório, tudo é passageiro. A posse da terra prometida está num sepulcro, ou seja, num lugar para descansar. É a terra prometida, é o cumprimento total da promessa de Deus. E aí nós vamos ver isso um pouco mais à frente. Bom, Isaac na sombra entre o pai e o filho. Ou seja, existe uma passagem de bastão aqui. A promessa que Deus dirigiu a Abraão está começando a ser cumprida. A terra de Abraão possui, em depósito para o sepulcral, é uma caverna e um campo. O filho finalmente nasceu, mas a prole, tão numerosa quanto as estrelas, ainda não chegou. A história de Abraão está praticamente acabando. O relato do Gênesis agora é uma figura que vai desaparecer. Ele foi caracterizado como um homem de fé. Aquele que confiava na esperança com toda a esperança e começou a viver essa fé em Deus. Ele é o homem fiel que mantém a sua palavra. O último episódio em que Abraão aparece, embora ele faça uma rápida aparição final, é por ocasião de entregar a noiva para seu filho. No capítulo 24, Isaac busca a esposa. Na verdade, Isaac não busca, é a esposa que busca Isaac. Isso é muito interessante. No capítulo 24, então, nós encontramos uma notícia agradável, onde nem Abraão nem Isaac são os protagonistas, mas um servo da casa. Lembra lá que eu falei que existia uma genealogia dos parentes de Abraão? Pois bem, não é Isaac, né? É uma espécie de serviçal, um mordomo da casa, um representante, um encarregado que é encarregado de obter a esposa para Isaac. Não é Isaac, não porque Isaac não seja capaz de procurar uma esposa. O problema é que na história é o casamento com mulheres estrangeiras que na tradição de Israel foi rejeitado. Ou seja, ele quer buscar alguém do seu povo. Ele não quer que o seu filho se case com uma estrangeira, para que a sua tradição se perca. O narrador aqui ele vai destacar que o pai antigo deu bom exemplo. E como não há mulheres que pertencem à mesma família que Abraão, desde que Abraão deixou a sua família para encontrar a noiva consanguínea para o filho, é necessário voltar às origens. A história é feita no estilo oriental, né? Na verdade, Deus não apareceu neste relato e essa narrativa marca bem a passagem do ciclo de Jacó, onde Deus aparece muito pouco. O ciclo de Jacó, a manifestação de Deus é muito pouca. Acima de tudo, as ações dos homens serão destacadas. Já neste caso, estamos diante de uma história apenas de homens, que, no entanto, continuam a se referir a Deus. Então, Gênesis 24, 1, 2, o velho Abraão estava avançado em idade, e o Senhor tinha abençoado em todas as coisas. Abraão disse ao seu servo mais antigo: põe tua mão debaixo de minha coxa. É um juramento. É antiquado, né? mas é feito. Os servos se comprometem quase como um guardião de permitir o casamento de Isaac com uma mulher de Canaã, né? Portanto, prevê uma parente. Ele busca uma parente para se casar com Isaac. Gênesis 24. Quero que jures ao Senhor, Deus do céu e da terra, que não escolherás uma mulher para o meu filho, nenhuma das filhas dos cananeus,
no meio dos quais habito, mas irás à minha terra, à minha parentela, e lá escolherás uma mulher para meu filho Isaque. O servo respondeu: talvez essa mulher não quererá seguir a esta terra. Nesse caso, poderei reconduzir o filho à terra que saíste. E aí, guarda-te bem, disse Abraão, de reconduzir para lá meu filho. Ou seja, não faça isso. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e de minha pátria, que me disse e jurou dar esta terra em minha posteridade, esse Senhor mandará o anjo diante de ti e tu escolherás uma mulher para o meu filho. Abraão de novo. Não, eu não quero que ele vá para lá. Abraão já quis ter um filho com as suas forças. Abraão já quis fazer muita coisa pelas suas próprias forças e não deu certo. Então, ele confia em Deus, manda seu servo e ele vai trazer. Ele não vai levar seu filho, ele vai trazer uma mulher para o seu filho. Abraão lembra as características fundamentais do Deus que o tirou da terra de Israel. Falou comigo, jurou para mim, aos descendentes vou dar esta terra. Bem, Abraão diz ao servo: confie em mim. Ele mesmo enviará um anjo diante de você. E Abraão agora aprendeu a confiar. Ele não vai mais comunicar, ele não vai mais cometer aqueles erros. Você verá que as coisas vão acontecer. Você vai ter sucesso. E aí ele está incentivando a fé daquele homem também. É muito bonito isso. Gênesis 24, 8. Mas se ela não quiser seguir, será desobrigado do juramento que te impus. Somente não conduzas de forma alguma meu filho para lá. O criado jura e depois vai embora. Ou seja, aquele parente de Abraão, o alvo precisamente do clã de Abraão em si. Há particularidades meio que anacrônicas, né? Tribos da terra de Abraão vieram cuidar de camelos, mais ou menos 800 anos depois dos eventos de Abraão. Mas o narrador, ele não sabe. Então essa história está cheia de camelos porque em seu tempo os camelos usavam normalmente a mesma época de Abraão, né? Eles usavam camelos, mas os estudiosos modernos pensam que os camelos chegam àquela região um tempo depois. Eu não estava assim, imaginem, é um anacronismo, mas é uma viagem que leva um pouco de história. São alguns milhares de quilômetros, né? E como um bom servo, ele vai fazer isso e ele vai para a terra de Harã. Mas ela, aqui, pôs então o servo, e então tomando 10 camelos no rebanho do seu senhor, partiu levando as mãos cheias de riquezas de Abraão, e pôs-se a caminho, andando pela Mesopotâmia e para a região de Nacor. E fez descansar camelos fora da cidade, perto de um poço. Era pela tarde a hora em que saíram as mulheres para buscar água. Ele é um servo astuto, ele sabe que as mulheres se encontram nos poços à noite, e então ele a espreita lá no oásis perto do poço, no meio de todos estes camelos, esperando as mulheres da aldeia tivessem ido tirar água. O Senhor disse: Deus de Abraão, meu Senhor, fazei-me encontrar hoje o que desejo e manifestar vossa bondade ao meu Senhor Abraão. Observe que Deus se caracteriza. Ele é o Deus de seu mestre. Ele é o Deus de Abraão. É um vínculo pessoal. Ele é o que os historiadores da região chamam de Deus pessoal. E caracteriza a religiosidade dos patriarcas. O Deus de nossos pais. O Deus de meus pais. Ele é o Deus de Abraão. E depois ele será o Deus de Isaque. O Deus de Jacó. É uma relação entre mestre e servo. Abraão e seus servos creem no Deus de Abraão. Ele diz: olha a minha relação entre você e eu vou representá-lo. Estou aqui em nome de Abraão, portanto, conceda-me o resultado feliz da jornada em nome de Abraão. É muito interessante como é que o autor ele consegue fazer isso. Ele não oferece um sinal milagroso, simplesmente uma coisa habitual.
Ela diz a uma garota, ele diz, uma garota virá e eu vou pedir de beber a ela. Se estiver disponível, ela me dá uma bebida. De fato, se ela oferece dar a bebida aos camelos, será um bom sinal de generosidade. E aqui nós temos novamente aquilo. A cidade de Sodoma e Gomorra, ela foi destruída porque não havia hospitalidade. Então este homem tem uma regra. Essa mulher tem que ser bondosa para me dar água e ela tem que ser generosa para também dar água para os meus camelos, né? E eu preciso desse tipo de mulher para ser a esposa do meu mestre. Gênesis 24:3. Eis-me aqui de pé junto desta fonte, onde as filhas dos habitantes da cidade virão buscar água. Portanto, a donzela a quem eu disser, inclina teu cântaro, por favor, para que eu beba, e me responder, bebe, e darei também de beber a teus camelos, essa seja destinada ao vosso servo Isaque. Assim saberei que manifestais vossa bondade para com o meu Senhor. Olha aqui. Tudo isso está sendo feito em nome de Abraão, em nome do Deus de nossos pais. Ele está pedindo que eu vou pedir água para uma moça. Se ela me der água e der os meus camelos, essa mulher que a gente precisa. Vamos ver um tempo. Ainda não tinha acabado de falar quando sobreveio com um cântaro aos ombros Rebeca, filha de Batuel. Lembra do Batuel? Na última aula, que é o final da cena do sacrifício de Isaque. Batuel, filho de Melca, mulher de Nacor, irmão de Abraão. Portanto, é uma bisneta de Abraão. Rebeca. Ela saiu com a ânfora no ombro. E a jovem era muito bonita de aparência. Era uma virgem, nenhum homem havia se juntado com ela. Ela desceu para a primavera e encheu a ânfora e subiu. O servo olhava para ela e olhou para ela bem. E em seguida, o jovem era extremamente... Tendo bebido, ela disse, vou buscar água também para teus camelos, que eles bebam. E, despejando o seu cântaro no bebedouro, correu para buscar algo para os camelos. É uma mulher trabalhadora, né? Porque ela buscou água para 10 camelos. E não sei se os senhores sabem, 75% do que os camelos têm no corpo é água. Então, é muita coisa. Gênesis 24. O homem contemplava em silêncio, curioso para saber se o Senhor tinha ou não tornado feliz a sua viagem. Este é um refrão que marca a história, dar um bom resultado para a jornada. Ou seja, ele fez uma caminhada e queria chegar a um bom termo. Deus não é nomeado, exceto talvez em pensamento. Gênesis. Quando os camelos acabaram de beber, o homem tirou um anel de ouro pesando meio ciclo e 2 braceletes de ouro pesando 10 ciclos. 3 presentes lindos, o anel de nariz, 2 pulseiras e um bom peso de ouro. Ele mostra que é um cavalheiro e conseguiu ajuda, mas não explorou aquela garota e recompensou ela abundantemente. E disse à jovem, dize-me, por favor, de quem és filha? Haveria na casa de teu pai um lugar para passarmos a noite? Ela respondeu, eu sou filha de Batuel. Respondeu ela, filha de Melca, que deu a luz na cor. Fique calmo. E ajuntou, há em nossa casa palha de forragem em abundância e também lugar para passar a noite. E tudo isso contém um misto de repetição e ensinamento que nós vamos estudar na próxima aula, quando nós veremos a personalidade de Rebeca. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Muito obrigado por deixar entrarmos em vossa casa. Fique com Deus, até o próximo vídeo.